estamos presentes aqui, recebido, inclusive, na sua residência, o desembargador Sérgio Martins, que tomou posse como corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Hoje foi aposto o Conselho de Magistratura, é o presidente, vice-presidente e o nosso prezado doutor Sérgio Martins. Doutor Sérgio, que tem uma trajetória muito boa, em todos os sentidos, na advocacia, na área de ministério também, no magistério, o senhor também trabalha. Ainda? Lecionando na Universidade Católica. Hoje eu vi lá o desembargador que homenageou os senhores lá com o discurso, ele ressaltou essa questão dos seus conhecimentos enquanto mestre, enquanto professor. Vamos lá, professor, desembargador e agora corregedor do Tribunal de Justiça, filho também do nosso desembargador Sérgio Martins, sobrinho, que foi presidente do TJ também, MS, foi corregedor também, né? Corregedor. E foi corregedor quando o Mato Grosso ainda era UNO, antes da divisão do Estado, ele era do Mato Grosso. E foi corregedor ao pai dele. E hoje foi uma emoção muito grande, por sinal, encontrar os dois Sérgio lá. Os dois desembargadores, um aposentado, que é o pai, e o outro aqui ascendendo a função que não é fácil não, né? Vai mexer com toda a magistratura do Estado aí. Mas vamos lá, o que o senhor tem para falar, vamos dizer assim, para todo o Poder Judiciário do país? Então, o senhor, na função nova do corregedor, o que o senhor quer trazer em termos de colaborar não só com o TJMS, mas para a justiça do país, que está bastante judiado nesse momento? Bom dia, boa tarde, boa noite, que nós estamos na internet, né? É uma satisfação estar aqui, podendo dar essa pequena contribuição. E eu estou realmente bastante entusiasmado com essa função, embora ela seja uma função espinhosa. Eu entendo que não só a corregedoria, mas a magistratura como um todo, deve se adequar aos novos tempos. E nós temos hoje esses novos tempos representados, sobretudo, na pessoa do ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro, que está propondo uma série de medidas para poder combater, sobretudo, a criminalidade, essa violência que o país está sofrendo. E a corregedoria, em particular, as corregedorias em geral, a de Mato Grosso do Sul em particular, tem um papel muito importante nesse contexto, porque aqui nós temos uma fronteira com países vizinhos, sobretudo o Paraguai e a Bolívia, bastante extensa, uma fronteira seca, e também com muita violência. As facções criminosas estão instaladas aqui. O país inteiro opera aqui. O país inteiro opera aqui e, a partir daqui, abastece os grandes centros com droga, com armas, Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Então, de modo que a função da corregedoria aqui é fundamental, porque nós teremos que ter uma atuação muito grande de apoio e de acompanhamento dos juízes que atuam nessa área de fronteira, no sentido de dar a eles condições de executarem, prestarem a jurisdição de forma muito firme, ajudando, apoiando o combate a essa chaga nacional que hoje é a criminalidade organizada. Desembargador Sérgio, fala em corregedor, geralmente as pessoas pensam assim que vai ser o cara que vai lá para punir juiz, para isso, para aquilo, entendeu? Mas a função do senhor também, o princípio mesmo, é dar suporte para o juiz, não é só punir, claro, quando tiver desvio de conduta é outra história. Mas o senhor não acha que tinha que tirar esse medo do corregedor e mais ter ele como aliado e não como um inimigo, um possível inimigo? Como é que é? Não tenha dúvida, essa é a função. E eu acho importante isso, e aí o fato de eu ter vindo do 5º Constitucional da Advocacia vai me dar essa condição de entender que o juiz tem as suas necessidades e que é preciso dar a ele condições de que ele tenha um bom trabalho. Mas não é só dar as condições, dar apoio. Eu estou, inclusive, criando um núcleo, já estou com a proposta de criar um núcleo de apoio ao trabalho do juiz para poder... E farei também, já divulguei, um cronograma de inspeções pessoais, inspeções e correções, não no sentido de puxar a orelha do juiz, mas no sentido de dar a estrutura que ele precisa para continuar trabalhando, assim como o CNJ está fazendo em nível nacional. Eu quero
ir a todas as comarcas, 55 comarcas pessoalmente. Nada obstante, hoje seja possível fazer correção ou também inspeção, que são os dois tipos de atuação da corregedoria, de forma virtual, única e exclusivamente usando a tecnologia. Mas eu quero ir pessoalmente, porque eu acho que a presença física do corregedor ajuda o juiz a ter respaldo e se mostrar para a sociedade, para a sua comunidade, o local onde ele atua, dizendo que ele tem ali o apoio da sua corregedoria, do seu corregedor, para que ele possa atuar. Isso não significa não estar atento àqueles juízes que eventualmente precisem ser alertados das suas posições mais do não cumprimento das suas funções. Como, por exemplo, há muita reclamação de juízes, eu sei que isso no Brasil todo, aqui no nosso estado também é comum, juízes que não residem, não moram na sua comarca. Como é que está a questão de inovação tecnológica? Qual é o que o senhor pretende a nível de avanços mais? Porque hoje em dia só se fala nisso, inovação, inovação. Como é que o tribunal vai trabalhar nesses 2 anos aí com o senhor? Essa é uma das propostas de trabalho do novo Conselho de Administração do Tribunal, do novo Conselho Superior da Magistratura. Foi dito até hoje na posse, no discurso do presidente, que ele vai investir muito nessa questão tecnológica. Mas a Corregedoria tem atribuições específicas com relação à questão tecnológica, embora Mato Grosso do Sul esteja bastante avançado nesse aspecto. Nós temos praticamente 100% do estado já com processos eletrônicos, mas eu, inclusive, convidei para ser meu juiz auxiliar um juiz que, além de ser magistrado, é especialista nessa área, e ele estará encarregado, juntamente com a assessoria do presidente, de implantar, primeiro, trocar o nosso sistema que existe aqui, que é o SAGE, por um sistema mais moderno, mais funcional, que é o EPROC, que já está sendo utilizado, inclusive que veio originário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e nós iremos, possivelmente, nesses 2 anos, praticamente trocar todo o sistema hoje de informática do tribunal, dos processos, o andamento dos processos, toda a forma de condução dos processos, por esse novo sistema que é o sistema mais atual e mais moderno. Além disso, evidentemente, eu quero aprimorar a parte relativa que já existe, relativa a esse acompanhamento online online do andamento processual em cada comarca. Ele já é possível hoje. Quantas comarcas já tem isso hoje? Todas as comarcas? Todas as comarcas. 55, eram 54, nós instalamos uma comarca agora na semana passada. As 55 comarcas já estão funcionando esse sistema. Então, até porque, como foi dito hoje, foi dito no discurso do presidente, nós temos também o nosso sistema, o CEP, que é um sistema, é um centro integrado, onde os expedientes são praticamente produzidos aqui e encaminhados para os cartórios dos juízes do interior e da capital. Ou seja, um mandado é solicitado, ele é produzido aqui e enviado pela internet e impresso lá para que o juiz, então, dê cumprimento a esse mandado. Quer dizer, uma centralização desses trabalhos todos num único local, o que facilita muito, agiliza e permite que se cumpra rapidamente todos os atos judiciais. Como que o senhor vê a situação assim, essa pressão toda em cima do judiciário? Como o Poder Judiciário, como a magistratura deve se posicionar em relação a esta cobrança que é feita pela sociedade, e é uma cobrança justa, com relação ao próprio Poder Judiciário? Bom, a gente está vendo aí, na verdade, uma cobrança da sociedade brasileira, não só com relação ao Poder Judiciário, mas uma cobrança geral, é uma cobrança uma cobrança em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, que tem sido duramente criticado, ao Poder Judiciário, aos órgãos de imprensa, a vários setores da sociedade têm sido questionados. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma nova era na sociedade brasileira, um novo ciclo. Um novo ciclo. E isso, naturalmente, cria essa situação de clamor.
Eu acredito que isso aí vai se assentar com o tempo, vai se equilibrar, na medida que, não, evidentemente, que também não pode se continuar assim indefinidamente, mas isso tende a se equilibrar. Mas não. A se equilibrar no sentido até porque os poderes cobrados, aqueles que estão sendo chamados às falas, estão começando a responder, ainda que timidamente, mas estão respondendo ao chamado da população. E o que mostrou essas eleições agora mostraram claramente isso, no âmbito do Executivo e do Legislativo, dizendo que se quer uma mudança. E assim vai ocorrer também com o Judiciário, pedindo que o Judiciário tenha uma posição mais transparente, mais clara, e o Judiciário vai ter que se posicionar nesse sentido, e os outros setores da sociedade. Eu sou um otimista, acho que o país está indo no caminho certo, está melhorando. Inclusive, eu não disse, mas uma das metas que eu pretendo colocar na corregedoria é uma espécie de consonância com as posições já anunciadas através do ministro Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, no sentido de combater corrupção, atos de improbidade administrativa, ajudar, dar apoio nesse sentido. E aí, então, a partir dessa movimentação toda, evidentemente que a atuação do Ministério Público tem que se limitar mais a não ser tão assintosa, digamos assim, e desempenhar o seu papel constitucional, que deve deixar os demais poderes agirem no sentido de coibir aquilo que eles estão achando que são os únicos que podem coibir. O senhor é a favor do magistrado ter um perfil na internet? Eu sou totalmente favorável. Inclusive, eu tenho perfil na internet, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. E já Aliás, tudo é cidadão também, pai de família e tudo, né? Ele pode opinar politicamente? Não digo tendência disso, daquilo, mas pode dar opinião, né? Eu tenho, já há muitos anos, há mais de 5 anos eu tenho perfil. Eu entendo que é perfeitamente possível conciliar as duas coisas. O que não é permitido, inclusive, é a manifestação político-partidária da magistratura. Isso não é uma coisa que depende de avaliação de quem quer que seja. Isso está na letra da lei. A lei orgânica da magistratura proíbe a manifestação político-partidária, ou seja, aderir a um determinado partido, segmento ideológico, a um grupo político, etc. Então, isso não é permitido. Isso, inclusive, como corregedor, eu procurarei evitar que ocorra aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Mas o magistrado ter o seu perfil na internet, seja ele em qualquer um dos meios, e ali, inclusive, partilhar as suas ideias, os seus julgados, as suas posições com relação àqueles processos em que ele, evidentemente, que ele não pode palpitar sobre processos que ele não atua, sobre processos que estão em segredo de justiça, mas, em geral, ele dar a opinião jurídica dele, e mesmo sobre as questões maiores da República, da democracia. É evidente que, por exemplo, um magistrado hoje não pode se indignar com o caso de Brumadinho. É evidente que ele pode se indignar nas redes sociais e deve se indignar, né? Se ele tiver um Facebook, um Instagram, um Twitter, ele pode se manifestar claramente repudiando o que ocorreu ali, se posicionando claramente contra aquilo ali. Isso pelo contrário, isso reforça o exercício da cidadania. Mesmo a Operação Lava Jato, quando no âmbito geral, né, ele tem, por que não ele não se posicionar com relação a ser contra, a ser a favor, ou a entender que ela tem que ser melhorada, ou tem que ser adequada nessa ou naquela opinião? O que ele não pode é especificamente a respeito de um determinado processo, que não está sob a custódia dele, não está sob a alçada dele, ele interferir e dizer que julgaria assim ou julgaria assado, ou acha que a decisão do juiz está correta ou incorreta. É isso que realmente não é permitido pela Lei Orgânica da Magistratura. E a Corregedoria vai promover fórum, debates, trazendo experiências de outros estados, mesmo do Poder Central em Brasília. Você vai promover muito, porque o senhor sempre foi meio liberal nessa parte. E aí é importante esse intercâmbio, né, de conhecimento jurídico. E mesmo no hall de outros tribunais também. Você vai fazer muito fórum, seminário, palestras, encontros, essa coisa assim?
Ah, não tenha dúvida. Tanto que na minha vida toda, Muitos tribunais nos outros. na minha carreira toda, seja no magistério, seja em outros lugares onde eu passei, eu sempre... quando fui procurador-geral do município, fui um dos... Capital, diga-se de passagem. Da capital, fui um dos criadores do Fórum Nacional de Procuradores Gerais das Capitais, realizei fóruns, encontros, né, do Fórum Geral de Procuradores aqui em Campo Grande. Também, quando estive no CNJ, coordenando o Fórum Nacional Fundiário, fiz o primeiro Fórum Nacional Fundiário, foi aqui em Mato Grosso do Sul, né? E, enfim, eu estou sempre... Tem um problema fundiário aqui com o negócio de índio, FUNAI. Não só as questões indígenas, mas também as questões de invasão de terra, dos sem terras e tal. Então, nós trouxemos essas experiências de outros estados, de outras unidades da federação e também tivemos oportunidade, porque depois o segundo nós fizemos no Pará e, consequentemente, já tiramos daqui as experiências e agregamos e assim foi por diante. Então, pode esperar isso da sua parte. Com certeza, e até porque nós temos, eu agora já em dia 6 de fevereiro irei participar do INCOGE, que é o 80º INCOGE, Encontro Nacional de Corregedores, que será em Recife, Pernambuco, e já há uma programação de trazer o segundo o 81º ou 82º para ocorrer aqui em Mato Grosso do Sul, caso eu porque há um outro estado que tem a preferência, e aí eu estou chegando agora, mas na sequência eu irei realizar um encontro aqui, que é muito importante para essa troca de ideias. E pergunta aqui, finalizando já a entrevista, como é que o senhor vê a questão da repercussão geral? A repercussão geral é fundamental, porque o excesso de processos hoje está inviabilizando o judiciário brasileiro. Há um grande demandismo no país, isso não é novidade, todos sabemos disso, e só existem duas formas de resolver isso. Uma é cada vez mais implantar a mediação, a conciliação, a arbitragem, levar para o campo extrajudicial a solução dos conflitos. E a outra é a questão da repercussão geral, para que aqueles casos que são mais corriqueiros, que se repetem, aquelas demandas repetitivas, possam ter uma solução, e tendo essa solução, o juiz possa aplicar imediatamente essa solução, sem grandes demoras, sem grandes delongas, e possa então se dedicar àquelas causas mais complexas, aquelas causas que exigem, que são mais particulares, que têm determinadas peculiaridades, que não significam, que exigem dele um trabalho, um estudo mais adequado, além do que aquele mero copia e cola decisões que já estão padronizadas no Brasil todo. Então, eu sou a favor da repercussão geral. E o trânsito julgado segundo grau, como é que o senhor vê? O senhor vai ter dois lados, como advogado, entendeu? E agora na função de magistrado. Como que o senhor vê isso aí? O senhor não defende, porque Estados Unidos, os filmes, a gente vê lá. O juiz sentencia já vai para a cadeia direto, né? No primeiro grau. Não é só lá, os países mais adiantados todos são assim. Aqui tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, aí o sujeito morre lá, não foi penalizado. Como é que você vê isso aí? Porque o Supremo já está amainando também, está meio... Depois da decisão do Marco Aurélio de Mello, a coisa lá baixou o nível. Eu sou magistrado. Como advogado, evidentemente, no passado, talvez eu tivesse uma outra opinião, mas hoje eu tenho a opinião de que realmente a morosidade da justiça tem sido tão cobrada por parte da justiça que já é hora de se adotar essa medida e verificarmos se na prática como é que ela funciona. Há uma grande preocupação inclusive que eu entendo do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, no sentido de que possa haver talvez até injustiças nos tribunais estaduais e nos tribunais regionais federais. Temos que confiar mais no tribunal estadual. Porque estariam, digamos assim, um pouco mais sujeitos às injunções locais, da comunidade, políticas, etc., e não teriam isenção suficiente para decidir. Punir ou não punir. Para decidir uma questão definitivamente, seja punir ou não punir, no âmbito do segundo grau. Mas nós precisamos, em nome da boa vontade, em resolver os problemas de assoberbamento do judiciário, a sociedade vai cobrando isso. Nós precisamos já ter uma medida nesse sentido, e se for o caso, criar
um mecanismo que seja que possa, de controle, que possa regular isso. Mas já talvez seja a hora de implantar realmente o trânsito em julgado em segundo grau. Olha, parabéns para o senhor, porque isso aí é vanguarda. No momento é isso aí, né? Cabeça de Sérgio Moro para cima, que está se pensando assim. Né? E hoje é o judiciário, quase todo o país inteiro, os jovens magistrados, pessoas que têm a cabeça do senhor aí, essa cabeça aberta, essa mentalidade aberta, está pensando desse jeito. Entendeu? Sem injunções de interesse, isso ou aquilo. Acho que é muito importante. Eu fiquei muito feliz de ouvir partindo do senhor aí. Eu gostaria do senhor, as suas considerações finais. É uma oportunidade, sobretudo de Mato Grosso do Sul, né? E aí no caso específico do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, ser ouvido em todos os recantos do país. Um estado que, como foi dito hoje nos discursos, é um estado que, embora tenha só 2 milhões de habitantes, é um estado que protagoniza, enfim, situações de importância. Então, da minha parte, eu fico muito feliz em poder estar dizendo um pouquinho das minhas ideias, né, para toda a imprensa e dizendo que Mato Grosso do Sul realmente vai fazer a diferença, quer fazer a diferença. Aqui nós temos uma magistratura jovem, uma magistratura competente, magistrados que, tanto que é um estado que regularmente ganha os prêmios oferecidos pelo CNJ, os troféus ouro, prata, sempre. Nós estamos hoje como sendo o 4º tribunal mais produtivo do país, ultrapassamos sempre a primeira meta, que é de julgar mais. 35. 35 desembargadores, né? Perdão. Magistrados ao todo somos 185. Mas estamos sempre entre os primeiros colocados, fruto do trabalho dioturno dos nossos magistrados. Então, desembargadores, juízes. Então, de modo que eu fico satisfeito em dar essa entrevista para você. Bom, encerrando aqui, eu gostaria de saber do senhor, para fazer um encerramento mesmo, uma mensagem para os seus amigos de Mato Grosso, aí começando já do grande ministro Gilmar Mendes, do Ítalo Fioravante, que deve ser o próximo presidente do TRF1, entendeu? Certo? Eu acho que o senhor tem muitos amigos lá em Cuiabá, e isso aqui é para 3 poderes de Mato Grosso. Em breve, Mato Grosso do Sul, se Deus quiser, né? Bom, eu, na verdade, toda a minha vida, toda a minha juventude e até já quase chegando aos 18 anos, eu vivi em Mato Grosso. Meu pai é um apaixonado. Meu pai é um apaixonado por Mato Grosso e foi juiz em Rondonópolis, a primeira comarca dele, lá no Mato Grosso. E foi um lugar que foi maravilhoso durante a minha adolescência. Nós moramos lá 3 anos e meio. Ele foi o corregedor também. Ele foi primeiro juiz em Rondonópolis, com 3 anos e meio. Foi maravilhosa a minha experiência, a minha existência lá, onde fiz amizades inesquecíveis até hoje. Um aqui presente, inclusive lá em Rondonópolis, que é primo do ministro do Gilmar Mendes. E depois em Cuiabá, o meu pai como juiz e depois como desembargador e como corregedor-geral do Tribunal de Justiça lá. Eu consolidei essas amizades todas, amizades de infância, amizades de escola, amizades com o próprio ministro Gilmar Mendes, amizades com o ministro Ítalo, com o futuro ministro, se Deus quiser, desembargador federal Ítalo Sabo Mendes, e toda a família Mendes, né, como o próprio irmão dele, Iálio Sabo Mendes, que é juiz lá em Cuiabá, o João Bosco, o juiz federal, o Francisco, filho do Chicão, filho do também... Meu filho, que é primo dele também, o Luiz Otávio. O Luiz Otávio, exatamente, juiz em Vargem Grande. E também nós, a ponto de dizer que, por mim, nós não teríamos mudado de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul. Mas foi o caminho que escolhido pelo destino, por Deus, e eu estou muito, muito feliz por ter percorrido esse caminho todo. Bom, nós encerramos aqui a entrevista desse momento com o novo corregedor-geral de Justiça aqui do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Martins.